todos sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Words à la Carte. Eu sou a Nights e hoje, com o meu batom vermelho, venho-vos apresentar uma pilha de alguns livros que eu pretendo ler em 2021. Vocês sabem que eu não sou aquele género de pessoas a fazer TBR, mas, à semelhança dos outros anos, eu venho-vos trazer aqui alguns livros que eu, efetivamente, pretendo ler este ano, como uma pequena forma de pressing para eu ler aquilo que tenho adolescentes, né? Porque, com certeza vocês têm o mesmo problema que eu, que é não podem ver livros que querem adquiri-los. E eu compreendo perfeitamente, atenção, estou solidária com todos vocês, mas isto é só para ter um bocadinho de juízo, não é? Convém, né? Não é só coerência. Nem batom vermelho é também algum juízo. Portanto, estes livros são aqueles que, como eu disse, que pretendo ler este ano. A lista do ano passado correu bastante bem. Vou deixar aí nos cards para vocês verem ao reverem os livros que eu me propus ler durante o fantástico ano de 2020. Será que eu li todos? Será que não? Vejam nos próximos episódios em que eu vou vos apresentar alguns balanços de leitura e retrospectiva de leituras de 2020. Poderá ter havido uma troca estratégica em algum livro que não me apeteceu ler, mas o tasco é meu, portanto as regras são minhas, mais canal, mais enquadramento, mais regras, mais batutice. Obrigada, Corina, por me ensinar essa bateira. E em seguida vou-vos mostrar os livros que eu pretendo ler para 2020, que é precisamente por causa disso que vocês estão aqui. E eu vou começar por um livro que eu já estou a ler, que se eu tivesse gravado isto com algum tempo, né? Faria parte desta lista. É só mais um para vos mostrar, portanto, que é o Mythos, de Stephen Fry, que eu estou a ler a leitura conjunta com algumas meninas, né? Claro que uma delas vocês já sabem quem é, que ela não curte nada a me desgredir. E eu já vou sensivelmente a meio. Já agora vou-vos mostrar aqui o meu bookmark profissional da Mystical Candles. Visitem a página dela que vocês vão encontrar vários marcadores que ela faz. E esta tem sido uma experiência bastante interessante, porque eu gosto de mitologias. Não é, a grega não é a minha favorita, mas eu gosto imenso de mitologias, como eu já vos disse várias vezes. E eu, para além de estar a ler o livro físico, estou a ouvir o audiobook. Estou a fazer, aliás, as duas coisas ao mesmo tempo, que é narrado pelo Sr. Fry, que é extremamente engraçado e bastante inteligente. Portanto, é efetivamente uma experiência extra. Vocês já sabem, também já vos disse num vídeo dos primórdios deste canal, que vou deixar nos cards para vocês verem e reverem, alguns truques que eu utilizo para ler em inglês. Mas neste caso, tal qual como os livros da Carrie Fisher, a ideia seria sempre ouvir ou ler com o audiobook ao mesmo tempo, porque é a experiência de estar a ouvir o autor a narrar o seu próprio livro. E agora sim, passando a batutice, né? Vamos efetivamente para uma lista de 9 obras que eu me proponho a ler em 2021, se a batutice não ocorrer. E portanto, a primeira obra, não necessariamente o primeiro livro, é a trilogia de Abhorsen, de Garth Nix. Este é apenas o primeiro volume, que veio sem jacket. Portanto, é isto que eu tenho para vos mostrar. É por isso que eu estou a pôr assim. Este é o Sabriel. Tenho também, não sei se vocês conseguem ver, o Lirael e o Abhorsen, que são o segundo e o terceiro livro desta trilogia inicial, que é para a leitura conjunta que a Mafalda está a organizar, que já está a decorrer num Discord perto de si, mas que eu ainda não comecei. Mas, de qualquer forma, é uma leitura que eu pretendo fazer. Né? Eu já prometi à Mafalda Holmes que ia ler, eventualmente eu apanho-vos, ok, pessoal? E o que é que eu sei sobre esta história? Sei que é uma história de fantasia e que tem necromantes. E foi exatamente com isso que a Mafalda me ganhou para esta coação conjunta, né? Porque 2021 está-se a revelar o ano das coações conjuntas. Ainda só na primeira, não é? Mas a coisa há de correr. E portanto, eu vou ler em princípio só a trilogia inicial, como eu disse, Sabriel, Lirael e Abhorsen, mas existem mais volumes, portanto, vocês passem no canal da Mafalda, falem com ela e juntem-se nesta demanda. Obviamente este livro de Santo Fantasia também dá por Aventuras Épicas, que está a decorrer
neste momento. Portanto, pessoal que goste de fantasia ou que queira experimentar o género, vocês já sabem que são muito bem-vindos para esta aventura comigo e com a Marta Ambrosio, que está comigo a coorganizar este fantástico desafio literário sobre fantasia. De seguida, o livro que eu vos vou mostrar é um Banned Book. E então temos Persepolis, The Story of a Childhood and the Story of a Return, de Marjane Satrapi. Eu espero estar a dizer isto bem, ok? Mas pronto, ok. Este é um livro de banda desenhada em que a autora nos conta, na primeira pessoa, o que foi viver durante a Revolução Iraniana. Nós estamos a falar de um país que, por volta dos anos 60, era como qualquer país europeu. Avançado, com as pessoas que tinham efetivamente direitos, né? E eram livres, sei lá, uma coisa tão básica, e que nós damos tantas vezes por adquirida, e com a subida ao poder de um governo teocrático, bem, isso tudo desapareceu. Portanto, este livro é, por razões óbvias, banido em alguns lugares deste mundo, que nós chamamos casa, porque revela verdades inconvenientes. Como a maior parte dos banned books que vocês poderão encontrar por aí, e já agora eu vou deixar aí nos cards para vocês virem reverem um vídeo aqui do canal que fala precisamente sobre livros banidos. E não se esqueçam de se lerem livros banidos, porque infelizmente há imensos para vocês escolherem. Não se esqueçam de participar no projeto Reading Banned Books, porque a ideia é chamar a atenção para estes livros, que revelam precisamente estas verdades inconvenientes que são tão necessárias de ainda ser faladas e ainda serem ouvidas. Não estivéssemos nós a passar a época que nós estamos, em que damos muitas vezes os nossos direitos por adquiridos sem os exercer, e se nós não os exercermos naturalmente nós vamos perdê-los. Portanto, esta é mais uma leitura que eu quero fazer este ano, extremamente conscienciosa e para um projeto que eu penso que é extremamente importante. De seguida, também para um projeto aqui do canal em colaboração com a Shadow Frozen, nós temos Morse Amor, da autora portuguesa Sónia Ferreira. Esta é uma obra de fantasia histórica que conta a história de homens e mulheres tão lusitanos e tão portugueses como todos vocês que estão aí desse lado. A verdade é que nós sabemos muito pouco sobre a nossa história, sobretudo de alguns períodos mais obscuros, em que, como em tudo, a história é contada pelos vencedores e é feita pelos vencedores. E aquilo que nós temos acesso hoje em dia é precisamente a essas histórias desses vencedores. Mas aqui estão homens e mulheres que lutaram pela sua liberdade e que lutaram pela afirmação do povo lusitano. E que obra maravilhosa para ler também neste momento em que atravessamos. A Sónia é uma autora portuguesa, autopublicada. Este livro é 100% português, como vocês muito provavelmente já viram, ou então poderão ver, que eu vou deixar aqui em baixo na caixa de descrição, a entrevista que eu e a Shadow fizemos à autora e que está disponível no canal Adagem Libre, que é o nosso projeto que decide unir duas artes que nós adoramos, que é a literatura e a música. Haverá a leitura conjunta de Morse Amor em março. Nós não estamos a ultimar tudo para que nada falhe. Estejam atentos. E eu vou-vos mostrar mais uma vez esta capa fantástica do Pedro Nascimento, que também é um ilustrador português. Aliás, de novo, este é um livro 100% português, feito por portugueses, para portugueses. Portanto, estão todos convidados a ler conjuntamente connosco Morse Amor e a adquirir o livro diretamente à autora. Vocês podem ter este exemplar maravilhoso, feito com imenso cuidado para todos nós. Mais um livro que eu pretendo ler este ano, que podia ter acontecido o ano passado, porque é uma premissa bastante interessante, que eu sugeria a mim mesma, digamos, que é ler Mulher de 30 anos, de Honoré de Balzac, durante o período em que eu tivesse 30 anos. Algumas pessoas, provavelmente aqueles da má língua, poderão dizer que eu terei a mesma idade que a personagem que dá título a esta obra. E portanto, a minha ideia é, da mesma forma como a Elisa, ler esta obra com 30 anos. Porquê?
Porque eu quero fazer o exercício comparativo entre mim e esta personagem da época de Honoré de Balzac, que com certeza será muito diferente de mim, ou talvez não. E é exatamente, de novo, esse exercício que eu quero fazer. Obviamente este livro terá que ser lido até julho. E eu pretendo fazer efetivamente esse exercício e depois, naturalmente, virei contar-vos como é que correu. Agora, o livro seguinte que eu tenho para vos mostrar também é de um autor português, que é Francisco Dionísio, e é O Monte Sagrado, Os Mouros das Terras Encantadas. Este é o segundo volume de o que eu penso que deveria ter sido uma coleção de Francisco Dionísio, mas que se ficou pelo segundo volume. Eu já li o primeiro. Aliás, o primeiro é um dos livros que eu me tinha proposto ler para 2020. E eu gostei bastante, porque eu considerei que ele está até bastante acessível, não está cheio de rococós, tem até bastante informação, está bastante bem pesquisado. Mas a história é apresentada de uma forma relativamente simples, mas não infantil. Ou seja, está ali um meio termo que um adulto consegue perfeitamente ler e gostar, entre outras leituras. E, acima de tudo, traz-nos também muito da nossa história, da nossa tradição mourisca, que nós naturalmente ainda conservamos. E foi por isso que eu quis ler aquele livro. Entretanto, adquiri o segundo. Este livro foi uma cedência da M-Books, que desde já agradeço. O primeiro eu já lhes tinha comprado enquanto cliente, e agora eles cederam o segundo. E naturalmente pretendo ler também este livro em 2021 e conhecer mais sobre a nossa herança. E eu prometo solenemente, frente aos 2 humanos e 6 gatos que estão a ver este vídeo, possivelmente um cão também, que é este ano que eu leio O Senhor dos Anéis. Eu já só, naturalmente, o primeiro volume, A Irmandade do Anel, J.R.R. Tolkien. Temos naturalmente ali toda uma coleção de capas douradas da Europa América, inclusive As Duas Torres e O Regresso do Rei, que são o segundo e terceiro volumes desta trilogia. E eu este ano tenho que parar o bullying que sofro neste covil, porque vocês não sabem o que é viver com um fã desgrobiado de Tolkien, que nos passa a vida a dizer: pois, não percebes isso, tu não leste Silmarillion, não leste Silmarillion, tu não leste, devias ter lido Silmarillion. Olha, sabes, se tivesses lido Silmarillion sabias a resposta a isso. Olha, já agora vou só ler Silmarillion. Tipo, não. Por favor, não sejam assim. Ok? Mas eu sofro desse mal e, portanto, não vou dizer que este ano que eu leio o Silmarillion, ok? Que vou levar com ele muitas vezes na tola. Entretanto, né? Mas pelo menos eu aqui me comprometo a ler O Senhor dos Anéis. É este ano, 2021, com ou sem batom vermelho, é para ler O Senhor dos Anéis. Isto está prometido. E agora, os livros que eu vos vou mostrar a seguir são livros que estão aqui para exemplificar um autor, e não necessariamente o livro em si, que são autores que eu gosto imenso e quero continuar a ler e tentar ler pelo menos um livro deles por ano. Como sempre, mais uma vez, temos um livro de Essa de Queiroz, que vocês sabem que eu gosto imenso. E portanto este é um livro aleatório, eles são todos iguais da minha coleção, das obras completas de Essa de Queiroz. Portanto, mais um dessa para ler em 2021. Para além disso, mais um, claro, e sempre, do Ursula K. Le Guin. Úrsula Mestre, Úrsula a mulher lutadora e a mulher escritora. Este é O Mundo do Rocanon, que é um dos livros do Enish Cycle. Eu li o ano passado A Cidade das Ilusões. Foi mesmo o último livro de 2020, que também faz parte desse ciclo. E é fantástico. Se vocês estiverem disponíveis para perceber a mensagem e a ilusão e as ilusões que esse livro encerra, go for it. Vocês vão gostar. Claro, se vocês gostarem de ficção científica. Este é mais um livro de ficção científica da Ursula K. Le Guin, uma autora que eu gosto imenso. E já agora, para quem é viciado em retellings, em mitologia grega, tem também Lavínia. Esta foi uma prenda da Mafalda Holmes, que eu sei que também adora a autora, e eu sei que vai continuar a ler Ursula K. Le Guin comigo ou sem mim, e eventualmente vamos voltar juntas a Terra-Mar. Fica a promessa também.
obviamente, claro, não podia faltar o Neil Gaiman. Este é o Fortunately da Milk, ilustrado por Chris Riddle. Eu andei imenso tempo à procura desta edição e a minha querida Catarina ofereceu-me como prenda de aniversário. E, portanto, de novo, este é um livro exemplo da nova evangelização aqui do canal, que é ler livros do mestre Neil Gaiman. E, portanto, esta é a lista de livros que eu me proponho ler em 2021, com ou sem batota, logo se vê. E nunca mais, na caixa de descrição, se já leram algum destes livros, se pretendem ler algum deles. E, enfim, sugiram-me mais qualquer coisa para eu perder a cabeça e ler 15 mil livros num ano. Não vou ler 15 mil livros porque eu faço mais coisas que ler, não é? Não se esqueçam que nós não estamos aqui para competir. Estas TBRs e estas brincadeiras e estes projetos, estes desafios são apenas para nos impulsionar a ler e para estabelecer contacto com outros leitores. Criar algum tipo de conexão de, muitas vezes, coisas maiores, até como a amizade. Mas um leitor não vive só de ler. E nunca se esqueçam disso, nunca se esqueçam de mandar a calculadora do MIT pela janela e efetivamente sentir aquilo que estão a ler. Nós vemo-nos no próximo vídeo e boas leituras! Vai.